Sora, porque, tipo, pra mim não tem muita lógica, assim. Para mim, é que Mas, tem, na verdade, tem duas coisas para mim, tá, Milena? Primeiro, eu acho difícil mensurar o aprendizado de vocês dessa maneira, tá? Para mim não está sendo fácil isso. E ainda, além de tudo isso, ainda peguei pela metade, né, o trimestre. Não foi um trabalho que eu realizei do começo ao fim, que eu sei exatamente tudo que eu produzi com vocês, sabe? E aí ter que fechar uma avaliação dessa maneira é muito complicado. Mas agora, para o segundo trimestre, eu vou pensar melhor sobre isso, tá? Te prometo. Eu andei conversando com as gurias também, com as outras profs, ver o que elas acham e tal. E é bom, assim, a gente dividir, né? Tua mãe tá furiosa contigo, Luiz. Mentira. Tua mãe não fica furiosa, tua mãe é uma santa. Ela é brava, tua mãe, Luiz. Querido, como tá grande. Dá risada lá, ó. Gente, tô achando que a fofoca de vocês foi muito fraca. 12 participantes. Vocês estão, ó, fraco na fofoca. Mandei vocês fofocarem aí sobre o pontinho extra, não mandei? Ui, galera fraca. Mas é que talvez hoje tenha gente ainda sem luz, né? Vocês sabem aí, coloquem no grupo de vocês aí do WhatsApp para o pessoal entrar. Faça esse favor para mim. Eu quero falar um pouquinho agora, gente, antes da gente começar as correções que eu preparei para hoje, para a gente revisar um pouquinho a questão do parágrafo, que foi o último conteúdo da semana passada que vocês trabalharam. Eu quero falar um pouquinho sobre os arranjos para o segundo trimestre, tá? Primeira coisa, a prof organizou aí um novo jeito de lidar com sala de aula, que eu acho que para mim ficou mais claro e evita assim que fique um monte de tarefas. Oi, Gigi, um monte de tarefas que aí tem que devolver, tem que olhar coisa por coisa, e é muita coisa, tá? Fica assim muito exaustivo. Então a ideia é a seguinte: tudo que for publicado no mural vai ser aquilo que a gente vai corrigir em videoconferência. Tudo bem, Gigi? Que a gente vai corrigir aqui, que a gente vai revisar aqui, tá? Então, o que for postado em atividades vai funcionar ou para verificação de aprendizagem, para eu ver como é que vocês estão indo, para ter uma noção assim de como dar continuidade, né, aos conteúdos, e também para avaliá-los. Agora, esse final de semana, eu quero preparar direitinho a organização do trimestre, então eu vou organizar quantos trabalhos que a gente vai fazer, como é que vai ser a nota de prova, como é que a gente vai fazer essa nota de prova, tá? E aí eu vou trazer essas informações para vocês na nossa próxima videoconferência, mas eu vou colocar lá no mural também, tá? Eu quero combinar com vocês uma coisa bem importante que tem acontecido muito, tá? Quando vocês fazem a atividade, e se vocês terminaram essa atividade e ela era uma atividade lá da minha atividade, tá? Não era lá do mural. E ela pedia que vocês colocassem um registro lá, e vocês não colocam esse registro, a atividade fica ali como concluída, mas na verdade ela não foi concluída porque não tem o registro. Então, quando eu vou fechar as notas, por exemplo, eu vou lá observar os trabalhos, e aí eu vejo que tem um monte de coisa em branco. Eu tenho colocado assim, ó, atividade em branco, atividade pendente, revisa atividade, para vocês saberem que tem alguma coisa acontecendo ali. Oi, Sofia, seja bem-vinda. Certo? Então, assim, ó, cuidado sempre, não só na minha disciplina, tá? Outros professores também falaram disso. Tudo bem, Sofia, tudo bem. Mas é importante vocês revisarem, assim, ó, antes de clicar lá na tarefa como feita, antes disso, verifica se tu anexou o arquivo, se o arquivo está ali, se a foto ou o Word, sei lá como é que foi feita essa tarefa, se tu está conseguindo mostrar para o professor aquilo que tu produziu. E aí só depois tu marca a tarefa como concluída, certo? Observem bem isso agora para esse trimestre. Agora a gente já está sabendo usar melhor, né, os recursos, a gente está mais sabido, vocês mais do que eu, porque vocês estão há mais dias trabalhando com isso do que eu. Eu cheguei agora no meio do caminho, né? Faz um mês que eu estou trabalhando com vocês, mas assim, procurem revisar isso antes de enviar, tá? Uma hora eu vou pedir para alguém abrir para mim, compartilhar comigo a tela,
e me mostrar como é que aparece para vocês. Eu gostaria de ver para ter uma noção como é que é para vocês isso, tá? Que para mim é de um jeito, Google né? Sala de Aula? É, eu queria ver. Queria ver assim. Posso Pode mostrar? mostrar. Tu sabe mostrar, Milena? A tela? Aham. Ah, então Acabei de mostra. fazer em inglês. Ai, quero ver então. Que até para eu ter uma noção de como é que vocês fazem isso, né? Como é que aparece para vocês a tarefa. Aham. Qual seria? Ó, tá abrindo. Ah, muito bem. Tá. Entra nessa isso, entra naquela produção de notícia. Que essa é uma tarefa, vocês viram, né? Ela não tá no mural. Essa vai entrar para verificação. Tá. Ah, tá. Aí, menina, naquele arquivo que tá lá no. Que tá lá em. Isto é o meu arquivo, certo? Isso. E eu coloquei esse arquivo para que vocês conseguissem também editá-lo. Tu consegue abrir esse arquivo? Eu fiz download dele e abri no PowerPoint. E aí eu consegui fazer tudo direitinho. Agora eu não sei se ele. Eu acho que ele desconfigura um pouco abrindo na apresentações do Google. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu não te respondi ainda aquela tua pergunta. Estou esperando o diretor me mandar um áudio. Tu já fez? Não. Não, ainda não, Sara. Eu Tá. comecei. Tu só baixou. Tá. E espera, porque eu já pedi a Titi, eu falei hoje com a Titi, e o André vai me mandar um áudio com as informações, daí eu vou digitar para vocês ali. Vou falar sobre isso. Eu vou passar para todos daí as informações. Sobre a obra que tu me pediu, teve outra pessoa que me pediu sobre o que a escola está fazendo para um possível retorno, né? Quando esse retorno acontecer. Então, quais são as estratégias, né, que a escola está tomando. Então, eu vou falar com o André agora essa semana, já combinei com a Titi, ela vai me passar um áudio, assim, com essas informações, e eu vou escrever para vocês como se eu fosse a informante, eu vou colocar ali as informações que vocês podem usar. Se vocês quiserem colocar citação, entre aspas, o diretor disse, a vice-diretora, né, eu vou colocar essas informações para vocês também. Tá? Ah, então é assim. Aí tá. Ô, Milena, aí tu terminou o trabalho. Aí tu adiciona ou cria? Aí, no caso, eu editei o mesmo trabalho, mas aí eu fui aqui, aí eu abri em uma nova janela, e aí que aparece tudo direitinho aqui, né? Aí eu abri em uma nova janela e fiz o download no meu computador. Aí depois eu abri ele e consegui editar. E aí, quando tu for me enviar, como é que tu vai fazer? Tu vai criar ali, onde diz adicionar ou criar? Dá para mais garantida tirar esse e colocar o que está salvo no teu. Aí, digamos que depois eu consigo botar de novo, tá, Soraya? Não vou perder o arquivo. Mas sim, aí eu posso adicionar aqui um arquivo no computador, por exemplo. Ah, muito bem. Aí ele vem para cá e aí Que a nem gente faz upload. Ou pode ser do Drive também. Sim, é porque nem. Tá, fica igual para mim. Aí tu clica, tá, tu coloca aí qualquer coisa, só pra gente ver. Qualquer coisa, bota aí. Eu tô achando que tem gente que ainda não sabe mexer direito, sabe? Tem alunos que ficam muita coisa em branco. Oi, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Breno. Ô, Sora, o que significa uma tarefa devolvida? É porque eu olhei, revisei, tô te devolvendo ela como se fosse uma tarefa em folha, tá? Tu me entregou, eu corrigi e te devolvi. É como se eu estivesse te devolvendo a tarefa, ela é tua agora. Mas é que, tipo assim, quando tu devolve, senhora, a gente tem que refazer e te mandar de novo. Tu não precisa devolver. Não precisa. Mas é que fica pendente daí pra gente. Aparece como. Mas não deveria. Devolvido é porque tá concluído. Devolvido é pra gente corrigir daí, entendeu? Tu devolve pra gente como se a gente tivesse que refazer ela. Assim. Vocês têm certeza disso? Eu tenho umas tarefas devolvidas. Essa semana eu andei fazendo umas bobagens, né? Eu devolvi umas tarefas dessa semana. Uns que tu fez certinho, que aí apareceu como se tu tivesse visualizado ela. Só que outros, tipo, tu devolveu como se a gente tivesse que refazer. E aí aparece como pendente pra gente. Ai, me mostra uma dessas, se tem aí pra me mostrar, Milena. Eu acho que eu te enviei de novo. Ai, queria ver isso, não sei.
Então eu tô fazendo bobagem. É que eu dei umas ali também que... Também tem, Breno. Não, é que essa... Foi uma que outra, eu acho, Sora. Hã? Deixa eu pegar um Uma exemplo. que outra, sim. Mas aí eu só enviei de volta. Tá, Quais mas as não opções que tu precisa. tem, Sora? Hã? Quais as opções que tu tem numa atividade assim, tipo, para Atribuída, eu tenho atribuída, devolvida e pendente. Daí, para mim, atribuída, ou para devolução, né? Devolvidas, desculpe. Atribuídas, devolvidas e pendentes. Eu acho que é isso, minhas opções aqui. Deixa eu ver. Eu vou olhar. Eu fico na dúvida, às vezes, se o que eu estou fazendo está certo. Aqui, ó, por exemplo. A produção da nossa notícia, tá? Já teve gente que já encaminhou. Deixa eu abrir ela aqui. Aí parece assim, para mim, por enquanto aparecem assim, ó, 26 trabalhos atribuídos, quer dizer que ainda não produziram, eu entreguei para vocês, mas vocês não fizeram. 3 trabalhos entregues. E aí fica ali marcado devolvido, quando eu quero devolver. Daí eu posso dar nota e devolver. E aí, para mim, ele fica pronto. Só que tem algumas atividades que não estavam assim. E aí, por isso, eu devolvi para vocês de novo. Eu vou perguntar para o Rafael isso aí para ele me ajudar. Tá. Mas o que eu faço com as atividades que eu tenho como devolvido? Eu Não, entrego não, comigo não precisa devolver. Se eu já te devolvi, se já tem nota, já tá tudo mais. Eu vou confirmar com o Rafael, depois eu mando uma mensagem para vocês. Tá? Marca só como concluída, Breno. Uhum. Marca como concluída, isso. Não precisa me enviar de novo. Porque senão fica no pendente, aí a gente acha que Porque tem mais uma eu atividade. sei, tá, entendi. É porque assim, quando tem algum problema, eu marco ali no comentário, antes de devolver, eu marco fulano, comparar é tal coisa, faltou fazer isso, eu sinalizo antes de devolver. Porque tu abre os comentários, né? Se eu comentar uma tarefa, tu vai ver, não vai? Antes Sim, de eu devolver. Por exemplo, aquela tarefa ali que a gente estava conversando, eu e tu, Milena. Eu não te devolvi, mas tu leu tudo, né? os comentários, sim. Aham. Isso, então eu faço sempre ali no comentário. Ó, fulano, tem que refazer. Eu vou escrever ali. Eu vou perguntar para o Rafael direitinho isso aí para ele me ajudar. Eu acho que eu posso estar fazendo bagunça mesmo. Tá. Vamos à correção, então? Aham. Vou parar Olha, de compartilhar, tá, Sora? tá, isso, pode parar. Obrigada, viu, Milena? Me ajudou bastante. Olha só, hoje a gente vai falar sobre o parágrafo. Parece assim, que simples, né? Tudo tranquilo, eu sei fazer parágrafo. Mas não é bem assim, existe uma estrutura por detrás do parágrafo, né? Assim como a notícia tem uma estrutura, o parágrafo, ele também precisa de algumas coisas para ser exatamente um parágrafo, tá? O que eu observo, assim, que a ideia principal, que é aquela, eu mudei de assunto, eu mudei de parágrafo, isso já está bem entendido na cabeça de vocês. E quando os textos são narrativas, fica muito mais fácil. Vocês sabem, por exemplo, quando estou apresentando lá os personagens e tal, isso vai ficar no primeiro parágrafo, e aí quando uma coisa acontece, certo dia, ou num dia, tarará, aí vocês mudam o parágrafo. Ok, tá? Só que a gente vai começar a trabalhar agora textos que não são narrativas, outros tipos de texto, como críticas, cartas, outros gêneros, né? E na própria notícia a gente precisa ter uma ideia do parágrafo, tá? O parágrafo é uma estrutura. E ele, na verdade, ele é como se fosse uma partícula que, junto com outras, vai construir esse texto. Então, o parágrafo, ele precisa, de alguma forma, tá costurado com o próximo e com o seguinte, para que esse texto tenha unidade, tá? Unidade significa conexão, para que esse texto seja coeso, para que ele tenha coerência, sentido, tá? Então, saber estruturar um parágrafo é muito importante. A nossa gramática, ela vai tratar do parágrafo como essa estrutura, mas eu também coloquei um materialzinho lá que vocês podiam copiar, né, no caderno de vocês, com a ideia, assim, de que o parágrafo, ele tem alguns requisitos, tá? O parágrafo de uma frase, por exemplo, uma frase nominal, não existe. O parágrafo, ele precisa ter mais do que uma frase, ou essa frase tem que ser um período, tem que ser um período composto, ou seja, precisa de verbos ali dentro.
Eu posso dizer assim, grosseiramente, que um parágrafo tem que ter aí no mínimo 4 verbos para ser um parágrafo, senão são frases. E eles precisam estar estruturados ou organizados de forma a falar sobre o mesmo assunto, para ter unidade, tá? Eu vou fazer o mesmo que a Milena agora, eu vou apresentar a tela com as páginas da gramática, mas por favor, falem comigo aí, não me deixem sozinha lá olhando aquelas páginas, tá? Por favor. Lá vou eu. Somos 15, olha aí, ó. Depois que avisaram lá no grupo, chegou mais gente. Teve gente que eu nem dei oi ali, ó. Vi, não vi chegar. Ai, Clarinha, fiquei tão contente com aquele teu comentário. Bom quando a gente está fazendo uma coisa e a pessoa gosta e diz, ai, fiquei tão feliz. Obrigada, viu? Aqui. Página. Aqui. Então, vocês estão enxergando? Sim. Ah, eu vou deixar com resposta, porque já está aberto aqui. Eu vou deixar, é que eu estava copiando para ter o gabarito para vocês. Eu vou deixar esse aqui mesmo, mal dá para enxergar. Aí a gente vai conversando, tá? Então, o primeiro texto é um texto da Lia Luft, não é um texto muito fácil, muito simples, né? É um texto mais complicadinho, assim, de compreensão, mas ele vai falar sobre as lembranças de uma criança, né? Ele vai tratar sobre a chegada de uma tempestade, bem num dia depois de um vendaval, esse texto cai como uma luva. Quem gostaria de ler o texto? Eu passo? Pode, por favor. Aqui mesmo da tela, pode ser? Pode, como tu quiser. Eu vou aumentar para ti. Tá. Pra ficar bom pra tu enxergar. Peraí. Ficou bom aí? Sim. Menina no terraço, que podia também ser um penhasco sobre o mar. O mar de árvores resmunga porque tem vento. Os talos de capim roçam uns nos outros, cochichando. Aqui e ali, flores ou são estrelas do mar. É que tá meio ruim de ver. A voz dos sapos fazendo renda para o casamento, o clique de tesoura de Eu aumentei para ti, podar. peraí. Obrigada. Que também corta a língua das crianças mentirosas e água da torneira no tanque. Os passos na escada e sempre árvores, tudo infinitamente o mesmo mar. De repente a tempestade era um animal empurrando aquele súbito silêncio que fazia a avó dizer, olha a chuva, e o rumor era de predegulhos pisoteados. A criança no terraço sente o que está vindo por cima das árvores. E das águas, vem. Ela pensa, é o monstro vem e se chama tempestade. E assusta a encantada ao mesmo tempo, dando uma incrível sensação de estar abrigada naquela casa. Muito bem. Então, é uma reflexão sobre essa chegada dessa tempestade, mas é o olhar de uma criança, mas percebam que não é a criança que está falando, né? É alguém falando sobre o que a criança sente, assim, que essa criança está percebendo. E ela está se sentindo como eu me senti ontem diante da tempestade, né? Abrigada na casa dela, como se a casa dela pudesse abrigá-la de todo mal. Então, é um texto bem lírico, assim, né? Todos os textos da Lia Luft têm essa característica da autora, tá? Mas olha ali como é que se chama Panorama Visto da Infância, a Riqueza do Mundo, né? O nome do livro. Então, número 1, o narrador relata uma experiência vivida no passado, a chegada de uma tempestade. No texto, há uma mistura de 2 espaços. Que espaços são esses? Então, a gente vai perceber ali a mistura de 2 espaços, né? Um que está relacionado à floresta, né, às árvores, e outro que está relacionado ao mar. Embora ele junte essas duas coisas, são esses os 2 espaços, tá?
Na letra B, que expressão do início do texto unifica as duas realidades? O que vai unificar é essa expressão ali, ó, mar de árvores, tá? Eu vou corrigir essa tarefa e vou pedir para vocês me ajudarem na próxima, tá? Eu vou corrigir essa com vocês. E aí, na próxima, eu vou pedir para vocês me ajudarem. E aí, na C diz assim, ó, levante hipóteses. Por que o narrador não define com precisão um desses espaços? Por estar tratando de uma lembrança da infância, às vezes é muito difícil ter certeza, né? Tudo fica meio nebuloso quando se fala da infância. Vocês não, porque vocês têm pouco tempo de distância entre a época que vocês estão vivendo agora e a infância de vocês. Mas eu, por exemplo, que já faz mais tempo a minha infância, tenho lembranças que eu não sei se são 100% minhas, ou se alguém contou aquela história, eu não consigo, assim, mensurar se aquilo é meu mesmo, se eu sei daquilo mesmo, sabe? Se aconteceu, ou se foi alguém falando. E isso fica tudo meio nebuloso em algum momento, tá? É a amnésia dos velhinhos. Já está me acontecendo. 2. A narrativa de Lia Luft pode ser... Professora, Pode falar. isso não tem nada a ver, porque eu sou assim também. Eu não sei as coisas direito. Tu esquece, Ju? Eu esqueço, eu não sei se foi, por exemplo, minha avó que contou, se fui eu que eu lembro disso, ou minha mãe, eu não sei, eu não consigo separar isso na minha cabeça. É muito comum isso, Ju, é muito comum. A gente tem essa dificuldade, né, de reconhecer se as lembranças são nossas ou se são dos outros. Eu me lembro, assim, de um vestidinho que eu tinha, vermelhinho. Era um vestidinho, assim, como é que se diz? Quadriculado, assim. Parece aquele tecido de Piquenique? de piquenique, isso. Eu me lembro desse vestidinho. E ele tinha uma bolsinha com 3 florzinhas, assim, bordadas. Eu me lembro muito bem desse vestido. E tem uma foto minha com esse vestidinho, em que eu tô tomando banho de roupa dentro da banheira. Tô vestida, toda vestida com esse vestido, e só que tô tomando banho na banheira. E aí, eu não sei se essa lembrança é da minha mãe contando que aquele dia, mas eu tenho a lembrança de ter caído no barro com aquela roupa. Eu tenho essa lembrança. Só que eu já não sei se essa lembrança ela é totalmente minha ou se é da minha mãe quando a gente fica maiorzinho, que a gente começa a olhar os álbuns, né? E a mãe diz: olha aqui, ó, nesse dia tu me pregou uma peça, se jogou lá na lama, não sei o que, não sei o que. Então, até que ponto aquilo ali é minha lembrança, tem a ver com aquele registro na foto, mas eu tenho, assim, nítida essa lembrança do uso desse vestidinho, sabe? Então, tem coisas que ficam assim, meio nebulosas, né? E com a idade vai piorar, tá, Júlia? Só tenho isso para te dizer. A 2, então. A narrativa de Lia Luft pode ser considerada um texto, pois apresenta a unidade de sentido, embora a gente tenha ali um fragmento do texto, ou seja, uma parte, né? E a gente sabe disso porque tem os 3 pontinhos lá em cima do texto. Além disso, as 3 partes essenciais que a maioria dos textos tem, começo, meio e fim. Então, olha só que legal, o parágrafo, ele é uma pequena unidade do texto, então, dentro do parágrafo, eu também tenho início, meio e fim. Olha que legal isso. Às vezes, a nossa ideia de parágrafo, ela é muito, mudou de assunto, mudou o parágrafo. Isso é muito, muito pequeno diante da importância do parágrafo. E aí, a tarefa era associar, tinha que me dizer qual fato da história representa o meio, começo, meio e fim, tá? Então, o fato que dá início ao texto, que é o começo, é a menina no terraço, observando o vento e ouvindo os sons que se acumulam, né? As coisas vão se misturando ali para ela. E aí, no meio, eu tenho a aproximação da tempestade, a tempestade vindo, e o final, com a chegada da tempestade, a sensação dela estar abrigada, né? Tranquila ali. 3. O texto está dividido em partes menores, os parágrafos. Nesse texto aqui, eu tenho 4 parágrafos. Uma coisa importante é que o parágrafo, ele é um sinal de pontuação. Embora eu não tenha nenhum sinal marcado, mas há um espaço aqui que vai limitar e vai me mostrar que é o início de um parágrafo, isso já é um sinal. Quando tu tá escrevendo lá o teu texto, só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho, eu já volto. Ô, amor, tua mãe tá mandando mensagem pra mim, mas eu não posso ouvir. Fala com ela aí. Passar um recadinho. Então, assim, quando eu tenho esse espaço em branco aqui, eu tenho o início de um parágrafo. Quando tu está digitando o teu texto, agora vocês estão trabalhando muito com a questão da digitação de textos, vocês precisam aprender a fazer essa marca de parágrafo. E a gente usa o botãozinho do computador, o Tab, aquele que tem uma setinha.
Tem uns que é uma setinha só, tem um que é uma setinha para um lado e outra para o outro, tá? Bem à esquerda aí no teu computador. Aí, esse é o botãozinho que vai dar um espaço de um parágrafo, tá? Então, tu pode usá-lo. E aí, na hora de digitar, tem que ter cuidado com isso também, né? Porque o texto não é porque está digitado que não precisa de parágrafo. Pode falar. Eu nunca sei o que que é. Tu botou isso uma vez na minha prova e eu fiquei sem entender. O que que é esses colchetes com os 3 pontinhos dentro e um colchete? É sinal de que aquilo ali é um trecho, que foi retirado um trecho desse texto. Então, significa que ele tem continuidade. Se ele vem antes, aqui, ó, significa que é um fragmento, né, uma parte, que tem texto antes e tem texto depois, ó. Foi tirado só uma parte. Isso que quer dizer? Entendi. Esse colchete com esses 3 pontinhos, com as reticências, né? Significa que antes da menina no terraço tinha texto e depois da casa ainda tem mais texto. Só que o livro vai trazer só esse fragmento porque quer estudar só essa parte. É isso, tá? A gente usa muito, né, nas provas também, porque a gente está trabalhando com trecho só. Onde é que eu estava? Aqui, né? Terminei de falar isso? Conjunto de ações. Não, aqui não, eu tô aqui em cima. Tá aqui em cima, desculpe. O texto está dividido, então, em 4 parágrafos, cada espaço daquele ali em branco vai me mostrar que é um parágrafo, ó. 1 parágrafo, 2, 3, 4 parágrafos, certo? E como se indica formalmente o parágrafo do texto? Pelo afastamento em branco com relação à margem. Então, sempre na verdade, é um sinal que não existe, né? É um sinal em branco, mas é um espaço em branco antes, com relação à margem, né? Em relação à margem da esquerda. 4. Em textos narrativos, como conto em estudo, esse texto que a gente acabou de ler é um trecho de um conto, é comum haver mudança de parágrafo quando acontece um deslocamento, ou seja, uma mudança no tempo ou no espaço. Aquilo que eu estava falando sobre as narrativas antes, tá? Compare o texto de cada parágrafo e observe a presença de palavras que indicam esse deslocamento temporal e espacial. Associe em seu caderno as colunas indicando o motivo da mudança do parágrafo. Então, olha só, o deslocamento de espaço vai acontecer do 3º para o 4º parágrafo. Quando ele diz ali, ó, quer ver, ó? Um rugido baixo e distante intercalado pela respiração do bicho invisível. A criança no terraço, ó o lugar, no terraço, sente o que está vindo por cima da árvore. Então, aqui eu tenho um deslocamento que está relacionado ao espaço, ao lugar. Quando é que eu vou ter ali uma relação de tempo? Eu vou ter a relação de tempo do 2º para o 3º parágrafo. Vamos lá. 2º, ó. Tudo infinitamente o mesmo mar. De repente, essa é uma expressão de tempo, ó. De repente, a tempestade era um animal empurrando aquele súbito silêncio. Então, esse de repente, a gente até vai estudar, já começou a estudar aí os advérbios, vamos começar essa semana. Então, isso aqui é um advérbio, vai nos dar uma ideia de que modo aquela ação aconteceu e está relacionada aqui ao tempo, tá? E, por último, conjunto de ações diferentes, isso a gente vai perceber do 1º para o 2º parágrafo. Chiquinha, quieta. Ai. Bateram na porta, a Chica fica louca. Gente, eu tô gravando. Agora que eu me lembrei. Tô, Tá, né? Sora. Tá, Que susto! Pensei, ai, não tô gravando. Ah, deixa eu voltar. Peraí. Aqui. Para, Chiquinha. Quieta. Então, onde é que a gente estava? Lá na questão do tempo. Ó, a gente vai ver aqui. Não é do tempo, não, das ações. Então, aqui eu tenho né, nesse parágrafo, ele está elencando várias coisas que estão acontecendo. Ó. O mar de árvores resmunga porque tem vento, ó, o verbo, resmunga. Os talos de capim roçam uns nos outros, cochichando. Cochichando é o verbo. Aqui e ali flores e são, verbo, estrelas no mar. E aí ele continua, ó. A voz dos sapos fazem renda para o casamento. O clique-clique da tesoura de podar, que também corta a língua das crianças mentirosas. Viram como está elencando ações? Então, eu tenho ali uma mudança de parágrafo relacionada a esse conjunto diferentes de ações. Por isso que está separado, tá? Até aqui tudo bem? Aham. Agora vocês é que vão falar, vou fechar minha boca. Não, faltou essa aqui que eu ainda vou falar. Observe o 1º parágrafo do texto.
Ele apresenta partes menores, ou seja, são as frases que são que são delimitadas pelo ponto. Então, como é que eu sei quando começa e termina uma frase? Letra maiúscula, ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, né? Tem que ser, não pode ser vírgula, tá? Mas por esse ponto. Observe o número de pontos desse parágrafo. Quantas frases há no parágrafo? Então, ali eu tenho 4 frases, ó. Vamos olhar lá o primeiro parágrafo, vamos voltar. Olha aqui, ó. Menina no terraço, mar, um ponto, ó. O mar da árvore, vento, ponto, 2 pontos. Os talos, cochichando, mais um ponto. E, por último, uma interrogação. Então, eu tenho 4 sinais de pontuação. Perceberam? Estão comigo? Sim. Ótimo. O parágrafo, então, vai se iniciar com a letra maiúscula, e as frases são iniciadas com letra maiúscula ou minúscula? Ai, que pergunta boba, né? Maiúscula, claro. Então, a gente vai ter o início da frase marcado pela letra maiúscula, né? Isso vocês estão cansados de saber. A narrativa varida é um longo enunciado verbal. Por que é enunciado verbal? Porque usa vários verbos, tá? Resultante de um processo comunicativo que chamamos texto. Então, o texto vai ser o produto de um processo comunicativo que precisa apresentar a unidade. Então, olha só, texto não é só o que está escrito. Essa nossa fala aqui é um texto. Lá no final da aula, quando eu terminar de gravar, eu só ouvir essa aula, ela é um texto, ela tem início, meio e fim, ela comunica, ela tem uma unidade, que é a nossa aula de hoje. Então, texto não é só o que é escrito. Uma campanha publicitária, um outdoor, por exemplo, é um texto. Uma propaganda dentro de uma revista é um texto, tá? Então, a ideia de texto aqui é essa ideia daquilo que tem sentido e que tem unidade. Unidade é como se fosse, assim, uma costura, como se tudo tivesse bem costuradinho. Parágrafo, então, vai ser a parte do texto que reúne um conjunto de ideias, e frase vai ser cada um dos enunciados que compõem esse texto, que vai compor o parágrafo e que juntos vão compor o texto. Então, eu começo pela ideia da frase, depois eu tenho a ideia do parágrafo e, por último, a ideia do texto, tá? Tudo certo? Falem comigo. Sim. Muito bem. Quase que eu vou voltando já, eu fico nervosa, acho que a internet caiu. Eu vou pular essa tarefa e nós vamos lá para esse texto aqui, tá? Depois eu vou colocar o gabarito lá se alguém quiser. Quem gostaria de ler esse texto? Esse texto é tão bonitinho. Quem gostaria? Posso ler, Sora? Claro que pode. Tu vai ler na minha tela? Pode ser. Eu vou aumentar para ti, peraí. Ui, ai, Tá. foi demais. Peraí, foi demais, tem que caber tudo ali para tu enxergar. Assim, acho que assim ficou bom. Pronto. Mila. Era um pouco maior que a minha mão, por isso eu precisei das duas para segurá-la. 13 anos atrás. E como eu não tinha muito jeito, encostei-a ao peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abriu os olhinhos e olhou-me profundamente, escolheu-me para dono. Pior, me aceitou. Peraí que eu vou arrumar. Pronto. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos. A patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento? Amá-la. Foi resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. Eu também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária. Encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa. Não queria disputar espaço, ser maior do
que a minha tristeza. Tendo ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. Ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. E passeávamos pela lagoa. Com a idade, ela adquiriu fumas Fidalgos. como o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Era uma lady, uma rainha de Sabá, numa liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários. Ótimo. No sábado, olhando-me nos olhos, com os seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais queimada de todas. Deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que o meu peito, levei-a até o fim. Eu me considerava um profissional decente. Até semana passada, ouvisse o que ouvisse, procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada aos meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei em meus braços, apoiada em meu peito, apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Esse texto é muito bonito. A gente se dá conta que é um cachorrinho, não só pela ilustração, mas por algumas palavras que ele usa. Mas isso não é direto, né? Não é no primeiro momento que a gente entende que é um cachorro. Só aos pouquinhos a gente vai entendendo. Assim como ali no final a gente só entende que ela se foi por causa de algumas palavrinhas que ele deixa solto, né? Levei em meus braços, apoiada em meu peito, apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Então, essa ideia, né, de que ele estava perdendo a amiguinha dele, né? Fumos fidalgos, que está sendo falado ali no texto, vai retomar essa expressão. Na verdade, ela foi usada no livro do Dom Casmurro, do Machado de Assis, e ela quer dizer assim, ó, ares de nobreza, falta de modéstia, né? Por isso, sim, parecia uma rainha, né? Ares de nobreza. Número 1, então. Os textos orais e escritos, quando considerados em uma situação de produção, podem ser chamados de discurso. Considerando como discurso a crônica lida, responda. Letra A. Quem é o locutor desse discurso? Isso é, quem produz o texto. Agora é com vocês. Professora, eu botei que era o dono da Mila. Tá, que é o narrador, não tá errado. Só completa que é o narrador, tá? Ele é o dono da Mila, que é o narrador. Isso aí. B. Nessa crônica, o narrador é também o autor. Por quê? Justifique sua resposta. Uma pergunta. Ele é narrador e autor ao mesmo tempo? É essa a pergunta. Eu botei que sim, senhora, porque ele está contando a história dele. Isso! Porque o texto está em primeira pessoa. Muito bem! Ótimo! Muito bom. C. Quem é o locutário? Isto é, a quem o locutor está falando? Com quem ele fala? Para quem ele fala esse texto? Para o leitor, não? Isto, para o leitor da crônica, isto. Um cronista tem um leitor cativo, né? Que é aquele cara que vai lá toda vez ler o texto do autor. Eu gosto muito de ler, por exemplo, o texto do Luiz Fernando Veríssimo, quando ele escreve na Zero Hora. Gosto muito. Da Cláudia Tages também, gosto muito de ler o que ela escreve. Então, eu sou aquele tipo de leitor que começa o jornal pela crônica desses autores que eu gosto, né? Que estão ali. Então, é um leitor cativo, né? 2. No início da crônica, o narrador intencionalmente omite uma informação importante sobre a Mila. Que informação é essa? O que ele não diz de cara? Que ela é um cachorro? Que ela é um cachorrinho, isso ele não diz. De cara ele não diz, a minha cachorrinha, não, ele não deixa claro assim, né? Por causa dessa omissão, como Mila deve ser vista pelo leitor durante uma parte do texto? Como uma pessoa.
Como uma criança, né? A gente olha, não abriu Eu os falaria, olhinhos. tipo, como se fosse a neta dele, porque no início ele fala, tipo, do tamanho da minha mão, sabe? Tipo, Isso, pequenininho. boa, isso aí, exatamente. C, que palavras revelam que Mila é um animal de estimação? Aí eu Ele tenho que diz olhar lá no patinhas. patinhas, ó, ninhada, tem lá no quarto parágrafo. Tem outras palavras, focinho, Escolheu-me como dono. dono, isso, boa. Muito bem. 3, como era a relação do narrador com Mila? Como é que era a relação deles, dos dois? De amigos, assim, tipo, eles eram muito próximos. Isso, Seria como se fosse uma filha dele, porque geralmente os pais e filhos não têm tanta essa relação de amigos. Pelo menos eu não tenho tanta essa relação com meus pais. Eu acho que seria mais uma coisa de amigo, não tanto de pai e filha. boa, Ju. Eu Muito botei bem, que era uma relação muito amorosa, que eles eram muito unidos. Aí muito bem. o trecho que eu botei pra Exemplificar. eu botei o que fazer contra o vento. Amava. Muito bem, muito bem. Isso aí. 4. Da mesma forma que no início do texto o autor omite informações sobre Mila, também no final do texto isso acontece. Letra A. Quais são essas informações? O que ele não nos conta no final? Que ela vai se despedir dele, tipo, que ela vai... Isso, que ela vai morrer. Que ela tá doente, que ela vai morrer. Os olhinhos, aquele jeito que ele diz ali no final, né? Estão deitada aos meus pés. Quer dizer, são os sinais de que ela não tá bem, né? B. Identifique no texto algumas pistas que nos permitem chegar a essa conclusão. Até o último momento. Isto, levei até o fim, até o último momento. Isso mesmo. Deixou que eu a beijasse chorando, quer dizer, ele tá se despedindo, né? Me lembrei do filme do Marley e eu, aquele. Que o final ele se despede, né, do cachorro. O cachorro é tenebroso, mas no final é aquela choradeira. 5. Numa situação de interação pela linguagem, o locutor tem uma ideia prévia de como o locutário, quer dizer, quem vai ouvir o texto ou ler, né, deverá receber e compreender o texto. Imagine como seria esse texto se desde o início tivéssemos todas as informações sobre Mila. A. Ele teria o mesmo sentido? Isso aqui é um pouco... Hã? Não mesmo. Não, né? B, o texto teria a mesma força emocional, quer dizer, ele nos toca emocionalmente porque ele não conta tudo. Se ele fosse muito detalhista, muito claro, talvez não fosse tão sensível esse texto, né? Eu acho que essa é a pergunta, se tem essa mesma força emocional. Claro que não. E aí conclua, que intenção o narrador tem ao omitir informações sobre Mila no início e no final dessa história? O que ele queria com isso? Queria deixar a história, tipo, mais sentimental e mais tocante. Pode ser isso. Que o leitor queira ler até o final para saber o que aconteceu, como é que foi, para Isso, buscar para mais deixar informação. um climinha de suspense, né, Milena? Uhum. É isso aí, muito bem. Tá. Tinha uma Olha, ainda, Siri. hã? Tinha 6 ainda. Mas ali não é outra coisa? Uhum. Ah, desculpa. Na sua opinião, essa aqui? É. Essa situação foi de fato vivenciada pelo autor ou é apenas ficção? Essa aqui é de opinião. O que vocês acham? É Eu verdade acho que sim. ou é ficção? Eu acho que sim, porque é tão sentimental, foi tão bonito, assim, que é difícil E acreditar sei em lá, outra eu pessoa pelo lá menos inventou isso. eu imagino, tipo, um escritor, eu sempre imagino que ele vai ter algum animal de estimação, tipo, perto dele. Sei Por lá, que, Ju? não sei, eu penso, tipo, um carinha mais velhinho, não sei porquê, mas eu penso num carinha mais velhinho, tipo, sentado, escrevendo uma coisa com, tipo, um cachorro do lado, ou um gato, sei lá, me vem na cabeça, sabe? Tem que ter um bichinho. Eu acho que, não sei porquê, mas sei lá, sempre me vem isso na cabeça. Eu fui olhar se esse autor era vivo agora, estava pesquisando, mas não, ele faleceu já. Mas aquele desenho ali é bem parecido com ele. Vou mostrar para vocês, vamos ver se vocês enxergam. Arthur, eu fui pesquisar o nome do autor, que eu acho que é o... Olha que parecido. Vocês enxergam? Aham. Seria. Parecido com o desenho, né? Só que não tá de óculos aqui. Vamos ver se tem uma com ele de óculos. Olha aqui, que parecidinho.
Nossa, Quem fez... É parecido, né? Quem fez a ilustração usou, né, uma imagem mesmo para representar. Isso também já nos dá outro indício, né, de que ali era um texto biográfico, né? Alguma coisa que aconteceu com ele, autobiográfico, né? Muito bem. Olha só, a tarefa da semana passada era a produção de um comentário. Acho que eu li quase todos, só os últimos que eu não li. Eu fui lendo e fui comentando, né? Alguns se passaram e escreveram mais do que um parágrafo, mas assim, a gente tem que prestar bem atenção lá nas propostas, né? A proposta era escrita de um parágrafo que fosse capaz de alguma forma, resumir o texto, e aí ali eu coloquei 3 pontos, né? Precisava resumir o texto, precisava deixar meio em aberto para incentivar o leitor, e na semana que vem eu vou pedir que vocês façam uma produção baseada naqueles comentários, tá? Então, aquilo ali vai ser importante, vocês vão ter que voltar para aquilo ali. Mas eu quero retomar aqui agora, fechando a ideia do parágrafo, eu quero retomar a questão da estrutura da notícia. Vocês viram que lá naquela proposta que eu fiz, eu organizei, eu tinha mostrado para vocês aqui um videozinho, lembram? Só que eu não consigo compartilhar aquele material com vocês. Então, aí eu criei um PowerPoint lá para que vocês possam produzir. O que eu quero que vocês façam ali? Eu quero que vocês produzam pensando muito na estrutura e pensando muito na linguagem. Então, fiquem atentos à questão da linguagem, fiquem atentos àquilo que vocês querem passar com essa informação. Lembrando que notícia é um texto curto, mas é um texto assim, ó, que vai no ponto, ele é objetivo, tá? Ele não fica de firula, fazendo descrições ou usando adjetivos, não, ele é objetivo. É o fato que é o mais importante. Vocês vão perceber que dentro dos slides... Não, Gigi, não vou. Dentro dos slides, vocês vão perceber que eu tenho um último slide lá para tu revisar aquilo que tu escreveu. Vocês têm uma dificuldade de revisão. Vocês costumam escrever e já enviar. Eu vejo isso só pelos comentários ali no mural. Então, procurem ler sempre o que vocês estão escrevendo antes de clicar no enviar, tá? Se a gente pudesse fazer isso com o que a gente fala, seria tão bom, né? Ter uma revisão, porque a gente não precisaria pedir desculpas com tanta frequência e nem precisaria estar se explicando com tanta frequência, né? Mas o texto nos permite isso. Então, façam essa revisão. Eu quero uma linguagem objetiva, simples lá naquele texto. Pensem que os leitores dessas notícias vão ser vocês mesmos. Essas notícias vão formar depois uma espécie de jornalzinho que a gente vai fazer. Então, vocês são os leitores, por enquanto, desse texto. Pensa que tu está escrevendo para um colega teu. Então, ele tem que ser objetivo, claro, conciso. Sem opiniões. Neutralidade. Certo? Perguntas e dúvidas sobre esses 2 assuntos. Então, a gente falou hoje sobre o uso do parágrafo. Eu estou falando agora sobre o texto notícia, e vocês vão receber ainda nessa semana, só deixa eu ver aqui minha programação, quinta-feira a gente não tem aula, né? Tem sim. Quinta, sexta e sexta, tá? Na quinta-feira eu vou introduzir um conteúdo novo, que são os advérbios, tá? Eu não fiz um vídeo, eu vou deixar para fazer um vídeo na sequência. Eu coloquei lá vídeos do próprio YouTube e pedi que vocês produzam um esquema no caderno, isso na quinta-feira. E na sexta-feira são 2 páginas de exercício da gramática, para exercitar o estudo sobre advérbios. E aí isso a gente vai corrigir, vai revisar na semana que vem. Certo? Nossa videoconferência da quarta-feira que vem será sobre os advérbios. Eu vou dar aula aqui, vou explicar um pouco e a gente vai corrigir esses exercícios. Certo? Perguntas e dúvidas? Alguma colocação? Vocês querem falar da minha touca maravilhosa? Nada? Vocês estão aí? Eu tô aqui, Siri. Oi, senhora. Milena, me sinto falando sozinha, é muito triste isso, gente. Dá uma tristeza Não, profunda. Eu que sou uma tagarela, né? Ô, senhora, às vezes eu tô falando nas aulas e minha avó olha com uma cara assim, tipo, tá falando com quem, sua doida, sabe? Eles me olham com uma cara assim, eu falo, vó, tô na videoaula. Eles ficam me olhando com uma cara estranha, é tão triste. Ah, querido! Eu vou fazer a chamadinha, olha só. Então, a partir de hoje, eu vou registrar todas as videoconferências
quem está participando, certo? E isso vai ser depois motivo de gratificação, certo? Não saiam daí, esperem que eu vou registrar. Peraí. Eu vou registrando e a gente pode se despedindo, então, tá? Então, vamos ver. Vou começar por quem participou bastante e ouvir a voz. Tchau, Milena, querida. Fique bem, já te anotei aqui. Bárbara parece estar chutando a pessoa para fora. Não, pode ficar então, fiquem. Eu vou fazer a chamada, vocês fiquem. Eu fiz assim com os pequenos para eles entenderem, porque eles não querem nunca desligar o troço. Aí eu fiz assim, mas não tem problema. Fica aí. Júlia Henke, já anotei. Quem mais está aí? Me ajudem. Amanda, Luiz, não vou embora. Breno, só não me deixa esquecer de ninguém. Vitória Romão, eu vi. Giovana, Sofia, Rafael, Laura. Quem mais? Me ajudem. A Ana. Ana, desculpa, Aninha. Eu sou Clara já foi? Quem é o eu? Victoria. A Vicky. Giovana. Giovana eu já botei. A Clara. A Clarinha, esqueci da Clarinha. Clara. A Laura. A Laura eu botei. O Rafa. Rafa botei. A Sofia. Quem? A Sofia botei. Tem quantos aí, Vera? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá certo, porque são 14, e 14 é contigo. Comigo. Ai, eu quero ouvir vocês falando mais, eu quero enxergar vocês. Sora, eu tô ruim. Ah, não, Sora, o meu estado atual, assim, ó, não, ninguém pode olhar pra mim, cara. Eu vou mostrar o meu estado. Espera, Breno, que eu vou mostrar meu estado, espera. Espera aí. Olha, professor, tá de roupão, tá vendo? Sim. Pijama, estão vendo? Ai, Sora. Espera! Olha a meia da pessoa. E aí vocês vão me falar de estado? Não, Sora, é sério, o meu, assim, ó, eu tô... Nossa senhora. Como assim? Horrível. Vocês têm que se mostrar, eu preciso ver vocês. Como assim? Sabe que a gente está tentando criar aí uma alternativa para o pessoal se mostrar, porque tá tão difícil. O pessoal não quer saber. O Luiz passou a aula toda. Aqui é Luiz, ó. Luiz aqui tá no meu coração. Porque eu tenho alguém para olhar para falar. Isso me lembra quando meu pai vai dar aula na videoconferência, assim, que daí os alunos são obrigados, tipo, tem eu não sei se é agora o sargento, não sei, quando ele entra na videoconferência, todo mundo tem que ligar a câmera e fazer não sei o quê. Sim, né? É pra ver se a pessoa tá mesmo na videoaula, só deixou ali e tá fazendo outra coisa. Pois eu já pensei nisso, Júlia. Será que não tem aí alguém, por acaso, nesse momento, que me deixou aqui falando, tagarelando? Provavelmente. E tá lá pintando as unhas, olhando uma televisãozinha. Ah, não, Sora, mas eu já fiz muito isso. Eu tava lá fazendo, tipo, cortando a unha, fazendo os negócios, olhando na videoaula, assim, tipo... Ai, meu Deus. Como às vezes durante as videoaulas. Eu almocei durante a videoaula já. Outra coisa... Meu lanche da tarde é na videoconferência. Olha só o que a gente estava conversando na reunião de professores, vamos ver se vocês concordam. Foi a prof. Aline que falou, que ela disse que no começo, os vídeos que ela gravava, aqueles vídeos gravados com aula, tinha um monte de visualização, e que agora já não tem mais. Que agora o pessoal não olha muito os vídeos. Vocês não assistem os vídeos antes de fazer a atividade? Eu vou parar de gravar. Depende da matéria. Ó, eu vou parar de gravar, porque aí vocês podem se entregar. Peraí.